Olá, bem-vindos à nossa aula 6 da disciplina de medidas elétricas. Nessa aula trataremos dos aspectos relacionados à suspensão do conjunto móvel. Bom, conforme já foi descrito nas aulas anteriores, o conjunto móvel vai se deslocar como consequência da presença do conjugado motor. A gente viu que a interação entre os campos eletromagnéticos no interior do instrumento vai provocar uma força que, por conseguinte, vai estar associada ao conjugado motor. Esse conjugado motor vai provocar o deslocamento do conjunto móvel, né? E como consequência disso, do ponteiro que está associado a ele. Em razão do deslocamento desse conjunto móvel, este último deverá permanecer suspenso em relação à estrutura do instrumento. O detalhe é o seguinte: o conjunto móvel ele precisa se mover, e para se mover ele precisa fazer isso de maneira o mais livre possível, ou seja, livre de o quê? De atrito, ok? De tal maneira que não deve ter, ela até fala aí, ó, como forma de minimizar quaisquer atrito entre o conjunto móvel e a carcaça do instrumento. A ideia que você tem que ter em mente é que, ok, o conjunto móvel precisa funcionar, precisa girar para que o instrumento funcione. Por consequência, você tem que fazer com que esse giro seja com o menor atrito possível. Para que esse atrito seja o menor possível, o conjunto móvel ele deve ficar o quê? Suspenso em relação à carcaça do instrumento, né? Então ele diz aí que a suspensão do conjunto móvel deverá garantir o deslocamento do mesmo, conforme a gente disse, né, com o menor atrito possível. A inexistência de atrito durante o deslocamento guarda relação direta com o correto deslocamento. O que é que ele está querendo dizer com isso? É você recordar da aula anterior, né, na qual a gente disse que sempre vai haver o deslocamento do conjunto móvel, como o ponteiro está conectado, interligado ao conjunto móvel, o que é que vai acontecer? Para que o ponteiro possa se deslocar livremente, o conjunto móvel ao qual ele está associado também precisa se deslocar livremente, né? E esse deslocamento livre tem a ver com a inexistência de atrito no conjunto móvel. Tal suspensão, ou seja, a suspensão do conjunto móvel, é a parte mais delicada da constituição interna do instrumento, tá? Porque, conforme a gente explicitou no slide anterior, a correta suspensão do conjunto móvel vai garantir o correto funcionamento do instrumento, tá? Comercialmente, ou seja, em laboratório ou em projetos de pesquisa, enfim, outras tecnologias, você pode vir a utilizar outras técnicas, mas comercialmente, instrumentos que você, apesar de que alguns deles são mais antigos, mas instrumentos que ainda utilizam esse tipo de princípio, os principais são esse tipo de técnica, desculpem, as principais são a suspensão por fio, a suspensão por eixo e a suspensão magnética, ok? No caso da suspensão por eixo, ela é também designada de instrumentos que utilizam pivô, né? Então, falando um pouco agora sobre a suspensão por fio. A suspensão por fio, ela tem utilização mais difundida nos instrumentos de laboratório, né? Instrumentos que são utilizados em laboratório, PC, ok? Por quê? Porque os instrumentos de laboratório são instrumentos que exigem muita o quê? Muita precisão, elevada sensibilidade, muita exatidão, ok? Então, para que você tenha essa elevada sensibilidade, geralmente se faz uso da suspensão por fio, ok? Então, suspensão por fio, instrumentos de laboratório em razão de sua elevada o quê? Sensibilidade, ok? Também utilizado nos antigos instrumentos do tipo feixe luminoso ou imagem luminosa. Esses aqui praticamente não se encontra mais hoje em dia, assim, instrumentos de prateleira, eu digo, né, instrumentos que você pode comprar com facilidade. É difícil você encontrar instrumentos desse tipo, mas eles, durante um tempo, principalmente anos 80, até meados da década de 90, eles ainda eram encontrados por aí, e eles utilizavam como elemento, como técnica de suspensão do conjunto móvel, a suspensão por fio. No caso, ainda falando da suspensão por fio, o fio utilizado para suspender o conjunto móvel é constituído por uma liga de materiais, né? Geralmente se utiliza a liga de fósforo e bronze, ok? Qual é a finalidade desse fio aí que é utilizado na técnica de suspensão do conjunto móvel, no que diz respeito à suspensão por fio? Basicamente primeiro, suportar, ou seja, sustentar o conjunto móvel. Segundo, fornecer o conjugado antagonista. Se você recordar das aulas anteriores, o conjugado antagonista é aquele que fazia oposição ao conjugado móvel, né? É aquele que, quando o conjugado móvel deixava de existir, fazia com que o ponteiro retornasse à sua posição original. Então,
nesse caso específico dos instrumentos que utilizam suspensão por fio, o conjugado antagonista ele vai estar associado também à torção do fio, né? À medida que o conjunto móvel se deslocar para uma determinada posição, o fio ele vai sofrer uma determinada torção. Uma vez cessado o conjugado motor que fez com que o conjunto móvel se deslocasse, aí o que é que vai acontecer? O fio ele vai voltar à configuração inicial, né? Ele estava torcido, ele vai voltar ao seu estado inicial. E ao voltar ao seu estado inicial, ele vai estar trabalhando na forma de um conjugado antagonista, né? Uma terceira finalidade para esse fio é proporcionar um trajeto para conduzir a corrente elétrica até a bobina, ok? Funcionando como um condutor elétrico. Então, aqui seria uma imagem representativa do princípio básico dos instrumentos que utilizam suspensão por fio. Perceba que você tem aqui o conjunto móvel, ok? Ele está suspenso em relação à carcaça do instrumento, essa parte superior que eu estou enfatizando aqui com o apontador, ó. Carcaça do instrumento, o fio, conjunto móvel, ok? Ele está suspenso através de um fio. No slide anterior ele falou, ó, suportar ou sustentar o conjunto móvel. Então o conjunto móvel está preso ou fixo através de um fio. Okay? Outro aspecto, fornecer o conjugado antagonista, neste caso através da torção do referido fio. Esse conjunto móvel aqui ele vai se deslocar, provocando a torção desse fio, ok? E essa torção do fio vai proporcionar o conjugado antagonista. E, por fim, proporcionar um trajeto para conduzir a corrente elétrica até a bobina. Então, perceba ainda na figura 1, ó, a corrente elétrica flui aqui por cima, utiliza o fio como condutor elétrico para poder chegar no conjunto móvel. Certinho? Na sequência, ele diz, a suspensão por fio, aí no que diz respeito à fixação por fio, você vai ter o conjunto móvel e ele vai estar preso na extremidade superior, ó, extremidade superior, ele vai estar preso à carcaça do instrumento. Aqui a carcaça, o fio preso na estrutura, ou seja, na carcaça do instrumento. Na parte inferior, ele utiliza uma mola, tá? Então vamos lá. O próximo elemento que a gente vai levar em consideração é a existência dessa mola. Mas perceba que as premissas anteriores são válidas, né? Ele utiliza para passar a corrente elétrica através do conjunto móvel. Ele está suspenso em relação à carcaça do instrumento, justamente para proporcionar o menor atrito possível. E no que diz respeito à fixação do fio, a porção superior é preso diretamente na carcaça e a porção inferior é preso a uma mola, ok? Aí no próximo slide, o slide 11, ele vai nos dizer quais são as finalidades desta mola. Primeira delas, pessoal, permite regular a tensão mecânica do fio, ok? Ou seja, se eu precisar fazer com que esse fio esteja mais esticado ou menos esticado, aí eu vou fazer isso através do ajuste dessa mola aqui, ok? Ou seja, ela vai permitir que você estique ou afrouxe, ou esticar ou afrouxar, desculpem, o fio. E por fim, a mola também vai servir para ajudar você a centralizar esse conjunto, tá? Perceba que se por qualquer motivo esse conjunto móvel, as laterais dele tocarem em algum outro elemento, quer seja a carcaça ou quer seja qualquer outro tipo de elemento da constituição interna do instrumento, isso pode provocar um atrito que vai atrapalhar o desempenho do sistema, tá? Falando um pouco agora sobre a técnica de suspensão por eixo. A suspensão por eixo, conforme a gente já falou, os instrumentos também são designados de instrumentos de pivô, ok? No caso da suspensão por fio, a gente viu que era mais utilizado em instrumentos do tipo feixe luminoso ou imagem luminosa. Já a suspensão por eixo é mais utilizada em instrumentos do tipo ponteiro. Tá? A gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre esses instrumentos nas aulas seguintes. Então, aí o aspecto visual, você vai ter o conjunto móvel. Perceba que agora ele não está fixado por fio, nem tem a mola na porção inferior, ele tem um eixo. Okay? Esse eixo, ó, as extremidades do eixo são de aço duro, ok? Essas duas pontas aqui são de aço duro e tem formato pontudo, né? Ok? Tais extremidades repousam sobre apoios, então basicamente você vai ter aqui um eixo apoiado, né? Ou repousando sobre um determinado apoio, ok? Esses apoios eles podem ser de rubi ou de safira sintética, né? Que é para poder aguentar por exemplo, o atrito com o eixo que é de aço duro, okay? Algum eventual atrito com o eixo que é de aço duro. Perceba ainda que o conjunto móvel está representado tanto na vertical como na horizontal, que é uma característica que a gente vai ver daqui a pouco, tá?
mas suspensão por eixo, internamente constituído por um eixo, né? Não tem mais o fio, não tem mais a mola, ok? Que é o caso anterior. As extremidades desse eixo repousam sobre apoios, e os apoios podem ser de rubi ou safira sintética, certinho? Para frente, quanto à posição de seu respectivo eixo, podem ser classificados em instrumentos com suspensão por eixo vertical, mostrado aqui do lado esquerdo da figura 5, ou por eixo horizontal. Perceba que basicamente é só você verificar a direção em que o eixo está apresentado, tá? Quando o eixo for na vertical, ele vai ser considerado ou vai ser classificado um instrumento com suspensão por eixo vertical. Já se ele estiver na horizontal, utilizando o mesmo raciocínio, né? Vai se tratar de um instrumento com suspensão por eixo horizontal. Perceba que essa classificação aqui diz respeito unicamente a instrumentos cuja suspensão é por eixo, tá bem? Ainda falando da suspensão por eixo, a partir da posição do eixo do instrumento, o mesmo deve ser utilizado na vertical ou na horizontal. O que é que ele está querendo dizer com isso? Se o eixo do instrumento é na vertical, ou seja, se ele é classificado como um instrumento com suspensão por eixo vertical, o mostrador do instrumento deve ser posicionado na vertical. O mesmo raciocínio para a horizontal, tá? Se o eixo do instrumento está na horizontal, ou seja, se ele pode ser classificado como um instrumento com suspensão por eixo horizontal, o que é que vai acontecer? Significa que esse instrumento deve ser utilizado com o mostrador dele na horizontal, tá? Aí ele diz, ó, o correto posicionamento do instrumento a partir do seu respectivo tipo de eixo, que a gente viu pode ser horizontal ou pode ser vertical, pode ser definido a partir da indicação, ou seja, ele vai utilizar uma simbologia que é apresentada no mostrador do mesmo. Essa simbologia vem serigrafada, né? Vem impressa no mostrador. Isso é um dado fornecido pelo fabricante. Okay? Então, se no mostrador do instrumento você vê esse símbolo aqui, apresentado na figura 6, você já sabe que é um instrumento cujo mostrador deve ser utilizado na vertical. Okay? Já a figura 7, se ela estiver impressa no mostrador do instrumento, já sabe que aquele mostrador está indicando que o instrumento deve ser utilizado na horizontal, tá bem? Então, basicamente é você olhar os símbolos vertical e horizontal. Em relação à suspensão magnética, galera, instrumentos com esse tipo de suspensão do conjunto móvel utilizam-se dois pequenos ímãs. Então, magnética vem de magnetismo, então você já sabe que dentro dele ele vai ter o quê? Dois pequenos ímãs permanentes, ok? A aplicação desses ímãs é basicamente em instrumentos de eixo vertical, tá? A gente viu agora há pouco que os instrumentos, o mostrador pode estar na vertical ou na horizontal associado à técnica de suspensão por eixo, né? Mas na suspensão magnética você também vai ter instrumentos de eixo vertical, sendo que mais comumente é utilizada a suspensão magnética nesse tipo de instrumento com eixo vertical, ok? E ele dá um exemplo aí, ó, comumente empregado em medidores de energia elétrica do tipo eletromecânico. Por que do tipo eletromecânico? Porque os medidores de energia elétrica do tipo eletrônico, digital, eles não utilizam nenhum desses princípios de suspensão do conjunto móvel, tá? Até porque eles utilizam outra metodologia, outra forma de apresentar resultados ao operador. Nesse caso específico aí, quando for um medidor de energia elétrica do tipo eletromecânico, quase sempre se utiliza a técnica de suspensão magnética, ok? Graficamente você tem aí, ó, conforme ele disse anteriormente, ó, em relação à suspensão magnética, desculpe, instrumentos com esse tipo de suspensão utilizam-se dois pequenos ímãs, ok? Então, olhando lá a representação, ó, primeiro ímã, ok? Segundo ímã, nesse caso aqui um polo norte, ok? Nessa outra representação, ó, primeiro ímã, segundo ímã, sendo que esse é polo norte e esse aqui é polo sul, ok? Então, utilizam-se de dois pequenos ímãs. Sua aplicação é principalmente associada a instrumentos de eixo vertical. Se você olhar para cá, ó, nas duas situações o eixo está na vertical, ok? Ainda falando sobre ele, ó, existe ainda um elemento chamado de guia. Esse guia que está aqui, ó, estou sinalizando ele aqui com o apontador. Este guia ele está posicionado entre o polo norte e o polo sul. Ele fala aqui, ó,
posicionado entre os ímãs. Perdão, polo norte e polo norte. Entretanto, entre o norte e o sul, ó, também tem o guia. Okay? Então ele fala, posicionado entre os ímãs, certinho? Constituído de material não magnético. Por que ele tem que ser não magnético? Porque se ele fosse magnético, ele seria atraído por um dos terminais do ímã, né? Ok? E destina-se, qual é a finalidade desse guia? Destina-se a evitar que o conjunto móvel fuja de sua posição correta de trabalho, ok? Se você lembrar lá da mola que ajudava a centralizar, a guia vai ter uma finalidade um pouquinho parecida. É para fazer com que esse conjunto aqui ele permaneça o maior tempo possível na posição de trabalho dele, ou seja, para minimizar a chance de que ele venha a tocar em elementos no entorno dele, né? Novamente, para minimizar a questão do atrito. Okay? Então, guia é posicionado entre os ímãs, ok? É constituído de material não magnético, porque se fosse magnético, obviamente, seria atraído por uma das extremidades do ímã, e destina-se a evitar que o conjunto móvel fuja de sua posição de trabalho. Okay? Ainda em relação à suspensão magnética, ó, a presença do ímã faz com que o conjunto móvel flutue sobre o ar. Né? Aqui, galera, deixa de existir o contato. Por exemplo, aqui você tem um polo norte, aqui você tem outro polo norte. O que é que vai acontecer? Polo norte com polo norte, eles vão se repelir e o conjunto vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar o quê? Suspenso, não vai haver contato nem com a guia, nem com a outra extremidade do outro ímã. Ok? Eliminando drasticamente o atrito associado ao conjunto móvel. Em relação ao posicionamento dos ímãs, se você tiver prestado atenção nas imagens anteriores, o ímã, em um momento, ele é representado na porção superior, em um momento os ímãs são representados na porção inferior, em outro momento na porção superior. É disso que ele vai tratar agora. Ó. Em relação ao posicionamento dos ímãs, um ímã é fixado à estrutura, ok, na carcaça do instrumento, o outro ímã é preso ao eixo do conjunto móvel. Vamos visualizar isso aqui. Ó. O ímã fixado à estrutura, ok? Um dos ímãs, estou passando o mouse aqui, ó, é fixado na carcaça do instrumento, ok? O outro ímã é preso ao eixo do conjunto móvel. Okay? O outro ímã é preso no eixo do conjunto móvel. Então, em relação ao posicionamento dos ímãs, um dos ímãs, a gente viu que a técnica de suspensão magnética utiliza dois ímãs, né? O primeiro ímã ele é fixado na carcaça e o segundo ímã é fixado aonde? No eixo. Okay? Um ímã é fixado à estrutura, carcaça, outro preso ao eixo. Aí ele diz, em relação à polaridade, aí você pode fazer o quê? Você pode classificar os instrumentos de suspensão magnética. Então ele diz, suspensão magnética tipo repulsão e suspensão magnética do tipo atração, galera. Então percebam aqui, ó. A suspensão magnética do tipo repulsão é porque os dois ímãs, ok? São de mesma polaridade. Ele fala, ó, polos de mesma polaridade são posicionados próximos um do outro. A gente sabe do magnetismo que norte com norte ou sul com sul, ele vai fazer o quê? Ele vai se repelir, né? E ao se repelir, o que é que vai acontecer? Você vai provocar o efeito de repulsão, certinho? Nesse caso da suspensão magnética do tipo repulsão, os ímãs eles são posicionados na porção inferior do instrumento, ok? Está na parte de baixo do instrumento. Já a suspensão magnética do tipo atração, você coloca polos de polaridade distinta, ok? Então, perceba que no anterior você tinha norte e norte, ok? Já aqui você tem um ímã com polo norte e outro com polo sul. O anterior, eles vão se repelir, de tal maneira que essa parte de cima será repelida pela parte de baixo, ok? E já nesse aqui, o polo sul, ok? Será atraído pelo polo norte. Outra diferença é que na suspensão magnética do tipo repulsão, o conjunto dos ímãs e do guia é posicionado na parte de baixo do conjunto móvel, na porção inferior do instrumento, ok? Já na suspensão magnética do tipo atração, o que é que vai acontecer? Os polos são posicionados na porção superior, na parte de cima do instrumento, ok? Então, para a aula de hoje era isso. Obrigado e até o nosso próximo encontro.